Com um projeto para profissionalizar e também planejamentos convincentes para resolver os principais problemas do Timão. Entendam por que o projeto Safiel ainda encontra muita resistência dentro do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Com um projeto de profissionalizar o Corinthians, tendo já também planejamentos para resolver os principais problemas do Timão, dentre eles absolutamente as finanças, porque o projeto do Safiel encontra tantas dificuldades internamente ali entre as pessoas que hoje comandam o clube. Vamos lá. Na última terça-feira, dia 28 de outubro, aconteceu o lançamento oficial do projeto Safiel. Safiel que vem ganhando espaços cada vez mais, Safiel que vem avançando cada vez mais, Safiel que é nada mais nada menos a transformação do Corinthians em SAF. Há alguns anos atrás, quando ligava o nome do Corinthians à SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, existia uma resistência, existia uma barreira muito grande, não somente na parte interna do clube, que são as pessoas que comandam hoje o Corinthians, mas sim também entre associados e quem está fora dos muros do Parque São Jorge, dentre torcedores organizados e também torcedores comuns. Mas com o passar do tempo e as atualizações, a modernização do futebol, absolutamente que as visões de muitos começaram a ter mudanças mesmo. Muitos que não concordavam hoje já veem que a saída para o Corinthians é a Sociedade Anônima do Futebol. É por um acaso? É porque tem que acontecer? Não. É porque o Corinthians, infelizmente, vem piorando a sua situação cada vez mais da maneira política que hoje o clube é dirigido. Vejam a situação do Corinthians financeiramente falando devido às más gestões que o clube teve nos últimos anos. Para se ter uma ideia, hoje as dívidas do clube estão na casa de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Capitão, o Corinthians tem 115 anos de história. A dívida do Corinthians foi adquirida em 115 anos? Não. Esses valores que eu estou passando para vocês, o Corinthians conseguiu chegar a esse nível de dívidas em menos de 20 anos. Então, nesse ritmo que o clube está, dívidas aumentando 200, 300, 400 milhões por ano, como que o Corinthians estará daqui uma década, por exemplo? Então, já estamos vivendo em um momento que o clube está em um caos financeiramente falando. Vejam os detalhes de transfer bans e tudo mais, o que já aconteceu e o que pode acontecer. E a atual diretoria, por exemplo, aparenta não ter o mínimo planejamento de resolver essas questões. Hoje o Corinthians vive, por exemplo, de fazer adiantamentos de dinheiro. O Corinthians adianta dinheiros que iria receber daqui 2 ou 3 anos para resolver os problemas de agora. E aí, como que serão as coisas daqui 1, 2, 3 anos? Então, a situação financeira do clube, ela piora cada vez mais. Mas voltando na questão do Safiel. Safiel que é nada mais nada menos, como eu disse, a transformação do Corinthians em uma SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, mas não será apenas um dono, e sim torcedores poderão comprar ações. Isso mesmo, eu e vocês poderemos comprar ações com valores que irão desde a preços populares, para caber no bolso, nos bolsos, aliás, de todo mundo, e absolutamente que teremos as ações consideradas por valores milionários. Segundo o projeto, a administração será realizada por executivos extremamente profissionais, não teremos mais amadorismos dentro do clube, contratados ou demitidos com base em capacidade e cumprimento das metas. O Corinthians terá 4 conselhos, caso o Safiel realmente avance.
administrativo, fiscal, cultural e de governança, com integrantes escolhidos pelos acionistas, por torcedores que comprarem as suas ações. A Safiel, como eu disse, foi lançado, aliás, tivemos o lançamento oficial do projeto na última terça-feira, 28 de outubro de 2025. Uma apresentação, uma entrevista coletiva, respondendo perguntas, e ali foram explanadas as principais ideias do projeto. A Safiel, para se ter uma noção, ela acaba hoje sendo vista por muitos como a principal solução. Aliás, é vista para ser a principal solução para os problemas do clube. Por quê? Pela maneira que as coisas foram apresentadas, pela Safiel não ser um projeto político e também nem econômico. Os idealizadores garantem que eles não têm nenhuma intenção política e nem econômica, não querem ganhar dinheiro através disso. E com o lançamento oficial, algumas coisas passaram a serem esclarecidas nesses últimos dias. Por exemplo, a Safiel hoje tem como objetivo inicial de fazer um aporte no clube entre 1 bilhão e 600 milhões e 2 bilhões e 500 milhões de reais do planejamento das ações. A ideia de utilização inicial dos recursos são reestruturação das dívidas do clube, inclusive da Neoquímica Arena. A ideia é pagar à vista, e o Carlos Teixeira, um dos idealizadores do projeto, falou em entrevista que dá para quitar a Arena com 50% de desconto. Hoje, falando de 700 milhões, estaremos falando de 350 milhões. Modernizar ainda mais o CT profissional, que já é muito bom. Construir um CT de base de altíssimo nível, aí é pensando no futuro, extremamente importante isso. Formar um elenco profissional jovem e de elite. Expandir e recapacitar a Neoquímica Arena para 70 mil lugares, melhorar a infraestrutura administrativa, sistemas, processos, compliance e governança. Essas são as ideias do que serão feitos com os valores, com os aportes iniciais, que, como eu disse, existe um objetivo estimado de 1,6 bilhão até 2 bilhões e meio de reais, muito dinheiro. E aí estaremos falando, claro, de resolver os principais problemas do clube hoje, e absolutamente que a maioria estão voltados para as finanças. O Corinthians, afundado em dívidas, como eu disse, já caminhando para 3 bilhões de reais em dívidas. E aí, muitos perguntam, por que então não temos avanço? Por que o Corinthians acaba não avançando? Porque dentro do clube, eu não estou falando... na verdade, Safiel vem ganhando forças. Safiel vem conquistando sócios, Safiel vem conquistando alguns conselheiros. Safiel já tem o apoio de muitos torcedores. Existe até uma possibilidade dos Gaviões apoiar o Safiel, maior torcida organizada do clube. Farão uma reunião no dia 6 de novembro para falarem sobre isso. Então, Safiel ganha forças, mas o que acontece com o Safiel? Por que não avança? Internamente, o cenário para o Safiel é desfavorável. O Conselho Deliberativo, que é o responsável por aprovar a mudança, é majoritariamente contra a ideia. Virar SAF é algo que não deve prosperar em curto e médio prazos dentro do Corinthians. Estou falando ali nas pessoas que têm o poder de decisão. Dentro do conselho do clube, temos 299 membros, sendo 99 vitalícios e 200 trienais. A maioria é contrária à adoção de uma SAF, muito em razão da história e da tradição como associação, mas também são vários motivos, não é somente isso. Muitos acabam, na verdade, se escondendo nas questões da história do clube. Certos conselheiros consideram que a SAF não é a solução para os problemas.
Alguns avaliam que o melhor caminho é melhorar a gestão como administração, austeridade e competência. Outros argumentam que uma SAF não é necessária nesse momento e entendam que seja possível sair da crise com o modelo atual. Existe também o temor de perda de poder em um clube com grupos políticos tão atuantes. Há ainda quem repita que o Corinthians, de origem popular, não pode ser colocado à venda. Conselheiros argumentam que não são contra modernizar o clube e a sua administração, mas são contra perder o Corinthians, nas palavras de alguns deles. Essa resistência está expressa na proposta de redação da reforma do Estatuto, que foi apresentado um dia antes do lançamento oficial. O texto, ele abre o caminho para uma SAF, com uma série de pré-requisitos, como a aprovação pelo Conselho Deliberativo e pelos associados, mas proíbe expressamente o controle, aliás, majoritário de envolvimentos de investidores externos, de modo a assegurar que a gestão e o controle institucional permaneçam sob responsabilidade dos associados. Ou seja, a proposta de SAF que foi apresentada pelo anteprojeto na entrevista coletiva do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma, prevê que quem for investir não terá o controle, não vai mandar. Ou seja, você vai investir ali, vamos supor que você invista R$1 bilhão hoje no Corinthians. As decisões serão tomadas ainda da mesma forma, você só vai colocar o seu dinheiro. Quem fará isso hoje? Essa barreira é vista como impeditiva para que a Safiel saia do papel, para se ter uma ideia. Segundo seus idealizadores, que admitem a enorme dificuldade de convencer conselheiros e dirigentes a pelo menos dar andamento à proposta, mesmo com um projeto prevendo a participação de torcedores como acionistas, sem apenas um dono. Para se ter uma ideia, Safiel se encontrou com o presidente do Conselho Deliberativo após dificuldades, e também com o presidente da diretoria, o Osmar Stabile. Uma conversa de mais de 3 horas, só que nessa conversa não teve nenhuma proposta, não teve nenhum avanço. Por quê? Porque nós estamos falando de hoje um conselho deliberativo que não quer a profissionalização. E na verdade, o principal motivo é eles perderem o poder. Eles não querem perder o poder. Então aí que muitos perguntam, Safiel, com ideias de pagar as dívidas, ampliar a arena, aporte de 1 bilhão e 600 milhões a 2 bilhões e 500 milhões, por que não vai para frente? Por causa do conselho. Nós estamos falando hoje de um clube que infelizmente caminha para um abismo, que hoje a situação do Corinthians só não é pior por causa de nós torcedores. A realidade é essa. Se o Corinthians não tivesse um patrimônio tão forte que somos nós torcedores, o clube hoje estaria numa situação que em um buraco que dificilmente sairia. Então hoje somos nós torcedores que acabamos fazendo com que o Corinthians ainda esteja em pé. Então, hoje, porque muitos perguntam, capitão, por que o Safiel, então, com tantas ideias, com tantas possibilidades de resolver os problemas do Corinthians, por que não avança? E aí eu já estou falando para vocês como opinião. Infelizmente, a maioria, eles não querem perder o poder que eles têm hoje. Porque com o Safiel, quem hoje que está no clube, os que comandam, os das antigas, ficarão com o Safiel? Não vão. Entenderam? Então é por isso. Infelizmente, hoje, é um Corinthians que não pensa no quem está ali, conselheiros. Não são todos, eu não estou falando que são todos. Já tem alguns que estão já ouvindo o projeto Safiel, alguns já estão até com a possibilidade de apoio, mas infelizmente a maioria não quer, para não perderem o poder. Então, imaginando um cenário para a Safiel
e aí já é opinião, volto a dizer, conseguir prosperar, porque o momento é esse, o Corinthians não tem mais o que esperar, não dá mais para aguardar. Na minha visão, o que foi dito pelo presidente do Conselho Deliberativo tira qualquer possibilidade do Safiel, no que está na proposta de SAF. Quem hoje vai colocar todo o seu dinheiro na maneira que o Corinthians é gerido? Vejam as dívidas do clube, só aumentam. Transfer ban, só não tem bloqueios por causa do RCE, mas já fala-se até em sair do RCE. Então, analisando esse cenário atual, é difícil acontecer. Para que algo evolua, precisamos de uma mobilização externa entre nós, torcedores comuns. Existe a possibilidade do Gaviões apoiar. Se o Gaviões apoiar, eu acredito que outras organizadas estarão com o Gaviões. A Safiel já conseguiu avanços que poucos imaginariam que poderia acontecer. Por exemplo, só pelo fato do Gaviões fazer uma reunião no dia 6 de novembro para falar sobre a possibilidade de apoio ou não, já é algo histórico, porque até um tempo atrás Gaviões não queria ouvir nem falar em SAF. E hoje, veja a situação do clube. Então, o momento é esse de se fazer alguma coisa. Então, o que eu fico assim, revoltado, é que não querem Safiel, a maioria, não são todos, tá? Mas é uma maioria ainda, muitos já veem que é a solução. Ah, porque o Corinthians tem condições de sair com uma gestão competente, com uma gestão correta. Mas cadê? Por que não fazem? Então, já que a maioria não quer o Safiel, por que eles não apresentam uma proposta concreta para resolver as coisas? Aliás, na verdade, já até caminham para alguma coisa, que um conselheiro vitalício há um tempo atrás apresentou uma proposta de separar o clube do futebol. Mas, para mim, sinceramente, sei lá, ainda não vi corretamente, então não posso colocar nenhum tipo de opinião em cima disso, mas tá lá. Então, se de repente começar a ter pressão para o projeto Safiel, eu acredito que de repente isso pode ser usado como uma válvula de escape para quem não quer Safiel. Então, por que eles não apresentam algo concreto? Por que não demonstra? A solução está aqui. Coloca um projeto de SAF que o clube associativo controlaria. E aí eu pergunto novamente, quem vai querer colocar o dinheiro na forma ao qual o clube está hoje? Então, infelizmente, a realidade é essa. Safiel com um grande projeto. Capitão, você está apoiando Safiel? Não, não estou apoiando. Ainda quero estudar mais, ainda quero avaliar mais. Mas hoje, a Safiel tem ideias espetaculares. A Safiel tem, hoje, na minha visão, o que pode ser sim a principal solução para os problemas do clube. Planejamentos convincentes e profissionais. É por isso que eu estou aqui falando isso para vocês. E eu nem estou apoiando ainda 100%, mas estou gostando muito do que estou vendo. Então, infelizmente, com todas essas ideias, mediante essa resistência da maioria que querem continuar no poder, o projeto, infelizmente, acaba não avançando. Então, vamos aguardar o passar dos dias, de semanas, e quem está torcendo pelo Safiel é torcer pelo apoio popular. Torcer e torcer muito. Porque o momento é esse de resolver as situações do Corinthians. Volto a dizer, imagine o clube daqui 5, 10 anos com esse crescimento de dívidas. Infelizmente, caminha para um buraco cada vez maior. Aí, sabe o que vai acontecer? Aí, quando não tiver mais saída, aí vão fazer uma SAF, com alguns já esperando para poder comprar, pessoas ligadas a antigos dirigentes. O que eu já falei e continuo falando a vocês é que eu não sei se será o projeto do Safiel ou algum outro projeto de SAF. O que não dá é para o Corinthians ser administrado da forma ao qual ainda está sendo administrado. Volto a dizer, dívidas quase 3 bilhões. Então é preciso ter uma mudança urgentemente para a situação não piorar cada vez mais. Então era isso que eu queria falar para vocês, uma explanada em relação a Safiel, que tem um projeto profissional, planejamentos para resolver os problemas financeiros do clube, mas por esses motivos internamente ali entre os conselheiros das antigas, o projeto acaba não avançando. Agora eu pergunto para vocês, vocês acreditam que se de repente tiver alguma pressão externa,
o projeto Safiel ainda poderá avançar rapidamente? O que vocês pensam em relação a tudo isso? Usem aí o campo dos comentários e expressem as opiniões de vocês sobre tudo isso que foi falado. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!